Vamos estudar sobre como os espíritos superiores se manifestam. A bondade e a benevolência são ainda atributos essenciais dos espíritos depurados. Não têm ódio nem pelos homens, nem pelos outros espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem rancor e sem animosidade. Se admite que os espíritos verdadeiramente bons não podem querer senão o bem, e não dizer senão boas coisas. Concluir-se-á que tudo que na linguagem dos espíritos revele uma falta de bondade e de benevolência não pode emanar de um bom espírito. Então, para saber se um espírito é bom ou mau, é só saber o que ele está, analisar o que ele está falando, né? Se ele falar com bondade, falar coisas positivas, ele sempre vai querer o bem das pessoas, enquanto que os maus vão querer o mal e vão falar mentiras. Os espíritos superiores têm uma linguagem sempre digna, nobre, elevada, sem mistura de nenhuma trivialidade. Dizem tudo com simplicidade e modéstia. Não se gabam jamais. Não exibem seu saber nem a sua posição entre os outros. A dos espíritos inferiores ou vulgares indica baixeza, tem sempre algum reflexo das paixões humanas. Arrogância, presunção, fanfarrice, acrimônio é indício característico de inferioridade ou de fraude. Seu espírito se apresenta sob um nome respeitável e venerável. Então, tem muitos espíritos que se apresentam com nomes de pessoas dignas que já faleceram e, na verdade, são fanfarrões, não são mentirosos. Querem enganar, querem trapaçar. Reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com o qual predizem o futuro. Então, cuidado com os espíritos que ficam falando sobre o futuro, porque, na verdade, poucas coisas Deus permite que o homem fique sabendo, tá? Só o necessário mesmo para a sua evolução. Esses que ficam predizendo o futuro como se fosse adivinhações, eles são mentirosos, não falam a verdade. Precisam de fatos materiais que não nos é dado conhecer. Então, Deus não está interessado em fazer coisas com que o ser humano tenha conhecimento antecipadamente, né? Os bons espíritos podem fazer pressentir as coisas futuras quando este acontecimento for útil, mas não precisam jamais as datas. Todo anúncio de acontecimento com época fixada é indício de uma mistificação. Então, a maioria dos espíritos são mistificadores. Esses que ficam querendo adivinhar coisas ou ensinar coisas que não são coerentes ou acabam mais induzindo as pessoas ao erro, né, do que ajudando a própria população. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus dão elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, pregando a humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Então, dá bem para distinguir entre os bons espíritos e os maus espíritos, que vêm para os bons sempre para auxiliar e o mal, os espíritos maus para confundir. Obrigado, Senhor. Cantinho de Maria, as verdades espirituais.